Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Estadão Blue Studio. O episódio de hoje é sobre um assunto que ainda pode ser um tabu: envelhecer. Quando falamos em velhice, normalmente pensamos em algo ruim, algo que devemos evitar, fugir, driblar. Mas não é assim que deve ser, né? Vocês sabiam, por exemplo, que entre 2008 e 2019, a expectativa de vida passou de 72,8 para 73,1 anos para homens e de 79,9 para 80,1 anos para as mulheres? Esse crescimento, ele representa uma importante conquista social e resulta da melhoria das condições de vida, com a aplicação aí do acesso a serviços médicos preventivos, curativos, enfim, avanço da tecnologia médica, né? Ampliando de cobertura de saneamento, falando aí de ampliação de cobertura de saneamento, aumento da escolaridade, renda também, entre tantos outros tópicos que a gente ficaria citando aqui, né? Cada vez mais discutido, esse tema vem ganhando espaço no segmento de saúde, com iniciativas inovadoras e campanhas voltadas para a terceira idade. Por isso, hoje vamos falar um pouco mais sobre esse tema e a importância de se pensar em cuidados, saúde mental e prevenção. Para conversar sobre esse assunto, nosso entrevistado de hoje é o Dr. Marcelo Freitas, gerente médico de vacinas da GSK, médico com especialização em medicina de família e mestrado em doenças infecciosas. O Dr. Marcelo atuou por mais de 10 anos no Ministério da Saúde em diferentes posições. Trabalhou em Moçambique por 3 anos como diretor técnico do programa de HIV e tuberculose da Universidade de Columbia, de Nova York. Um currículo e tanto, hein, doutor? Tá pronto para falar sobre envelhecimento aqui com a gente? Claro. Sim. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. A gente que agradece a participação. Bom, doutor, para começar, vamos de receita. Como envelhecer de forma saudável? Existe receita para isso? Não tem como ir de receita nesse caso. Não, nós não temos receita, né? Nós sabemos, hoje cada vez discutimos mais como envelhecer. Porque a grande discussão não é envelhecimento, ele vai chegar, ele vai acontecer. A discussão é como é que a gente envelhece com qualidade, né? E o que significa qualidade de envelhecimento. E como que a gente planeja isso, e como a gente já se precaver e a gente consegue tentar antever com uma série de medidas de prevenção, né? E cuidados com a saúde, como é que a gente consegue chegar nesse ponto de envelhecimento, né? Com qualidade. Porque a gente sabe que o envelhecimento está muito relacionado à autonomia. Hoje a gente discute envelhecimento com qualidade, muito relacionado à autonomia. Então, sim, a gente já sabe de medidas, a gente vem discutindo há muito tempo, né? Medidas para a gente ter um envelhecimento saudável, né? A gente tem falado da importância da alimentação, apesar de ser uma coisa que a gente fala desde lá atrás, a gente cada vez mais descobre o quanto a alimentação influencia o nosso estado e vai impactar a nossa saúde no futuro, inclusive nessa faixa etária, e o quanto a gente se alimentar mal ao longo da vida. Porque hoje a gente discute isso, né? Não adianta só mudar os hábitos quando a gente já estiver mais velho, né? A gente precisa pensar desde cedo, a gente tem que prevenir. E aí a gente sabe, em relação à questão da alimentação, como eu falei, em relação à atividade física, ainda temos cada vez mais evidências mostrando o efeito da atividade física, dos exercícios físicos, de diferentes parâmetros de atividade física, como eles impactam na saúde, né, no final, e geram essa autonomia, essa capacidade da gente conseguir lidar com a nossa vida de maneira autônoma, independente. Isso é super importante quando a gente está numa idade mais avançada, né? E sabemos, obviamente, sempre discutimos hábitos nocivos, tabagismo, álcool em excesso, etc., né? E a gente tem colocado na mesa dessa discussão cada vez mais a prevenção também de doenças infecciosas, porque a maioria das pessoas esquece, ela relaciona que doença infecciosa está lá atrás, é uma coisa de criança, é uma preocupação que eu não preciso ter mais, já me vacinei quando era criança, não preciso mais me preocupar com isso. E não é verdade, né? Por uma série de fatores que a gente vai discutir aqui hoje, quando a gente chega numa idade mais avançada, a gente fica mais suscetível a infecções, a várias infecções. E aí não é só pegar uma infecção, né? Não é só contrair uma infecção, é a gente também desenvolver quadros graves, óbito, hospitalização, quer dizer, então são as complicações também, sabe? Então, assim, é um conjunto de coisas, não tem receita, mas a gente tem que olhar para tudo isso e é importante
pensar em todos os elementos. Se a gente deixa um de fora, muitas vezes é o que vai comprometer ali a nossa qualidade de vida no futuro. E aí, quando a gente pensa em prevenção, existe alguma doença ou algumas doenças que são mais perigosas para os idosos? E se existem, quais são elas? Não, a gente sabe que das doenças não infecciosas, a gente sabe de como ao longo da vida a gente vai acumulando fatores que vão levando, por exemplo, à questão própria diabetes, hipertensão, essas doenças crônicas, né, que a gente chama de crônicas. A gente já tem essa história muito claramente como elas agravam ali mais à frente na vida, né, com a idade avançada, né? A gente tem as doenças neurodegenerativas também que vão acontecendo ao longo do tempo. Então, a idade avançada ela acaba sendo um fator de risco para vários tipos de condições de saúde, né, para doenças, etc. E aí a gente estava comentando sobre a questão das infecções, né, que geralmente as pessoas não pensam sobre isso, né? O que acontece é que na idade avançada, à medida que a gente envelhece, os nossos órgãos envelhecem e o nosso sistema imunológico também envelhece. Muitas vezes a gente não faz essa relação, né? A gente não pensa que o nosso sistema imunológico, que é o sistema que defende a gente de infecções o tempo inteiro, ele também envelhece e ele perde a efetividade dele. Ele passa a atuar de maneira diferente. E aí, por isso, a gente tem que pensar também tanto na prevenção das doenças não infecciosas, mas também na prevenção de doenças infecciosas. No caso de doenças infecciosas, a gente tem várias infecções que aparecem mais e que ameaçam, muitas vezes, as pessoas com idade mais avançada, né? Aquelas que causam os quadros pulmonares, como nós estamos acostumados, a própria influenza, o Covid, né? O estreptopneumônia, né? A doença pneumocócica, a gente também tem vacina, mas a gente ainda vê muito caso, né? A coqueluche, a gente vê aparecendo muito nessa idade mais avançada, principalmente em pneumopatas, em aqueles que já têm doenças pulmonares crônicas, né? A gente tem o vírus sincicial respiratório, que agora se fala muito nele, né? Que ele é um problema para crianças, que faz bronquiolite em crianças pequenas, recém-nascidos, pode fazer quadros graves, mas também é muito frequente causar, além da infecção por si só do trato respiratório superior, mas muitas vezes também faz o trato respiratório inferior, causa pneumonias graves e muitas vezes hospitalização e óbito, né? A gente tem outras doenças que não são respiratórias, como a herpes zoster, por exemplo, né? Que a gente sabe que a gente está acostumado a ver esses casos de herpes zoster em pacientes geralmente que têm algum grau de imunossupressão, tem alguma questão, às vezes até mais jovens, mas a gente tem visto hoje em pacientes rígidos, né? Pacientes que são saudáveis, mas que estão com idade avançada simplesmente por conta desse fenômeno do envelhecimento do sistema imunológico. E por conta disso a gente está vendo cada vez mais herpes zoster acontecer, principalmente acima dos 50 anos, né? Então são várias condições que podem aparecer nessa faixa etária mais avançada. A gripe por si só já se torna um medo, né, nessa idade. Bom, o senhor citou aí gripe mesmo, Covid, e essas são doenças bastante discutidas hoje, né? Mas citou também herpes zoster, o vírus sincicial respiratório, VSR, né? O senhor consegue nos dar um panorama mais completo dessas doenças e quais são as complicações delas, doutor? Sim. É legal falar dessas doenças, acho que é importante, porque muitas vezes as pessoas não têm tanto conhecimento e elas são super comuns, muito comuns. O vírus sincicial respiratório é um vírus, como já se diz, é um vírus respiratório que causa doença respiratória. Ele está entre nós, já sempre esteve entre nós, causando infecções respiratórias, né? Mas, muitas das vezes, não se faz diagnóstico, a maioria das vezes não se faz diagnóstico, né? Então, a maioria das pessoas às vezes nem ouviu falar porque não sabe o quanto ele não tem ideia do quanto ele é comum na nossa vida. Quando você pega aí, você começa a pesquisar em alguns hospitais, começa a fazer diagnóstico de fato de infecção respiratória, principalmente as graves, né? Muitos deles, o vírus sincicial respiratório é mais frequente que a própria influenza, né? Mas a gente fala mais de influenza por quê? Porque a gente tem vacina, mas tem, né? A gente tem até medicamento que a gente pode usar em algumas situações. Então, aí a gente fala de influenza há mais tempo. O vírus sincicial respiratório não tinha muita medida, porque a gente não tem um tratamento muito eficaz contra ele, o diagnóstico já falei. É difícil fazer, geralmente não é feito, mas agora a gente já começa a ter vacina, né, para o vírus sincicial respiratório. Então, aí a gente já começa a falar mais sobre ele, porque agora a gente sim tem uma medida super importante, que é a medida de prevenção, né? O vírus sincicial respiratório, ele causa infecção na infância, né? Então, ele
ele causa infecção ao longo de toda a vida. Mas nos extremos de idade é quando a gente tem o sistema imunológico não funcionando, não sendo tão efetivo. Então, nas crianças muito pequenas, em que o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento, em formação, que ele não está completamente efetivo, ele pode desenvolver complicações. E ele desenvolve uma complicação muito comum, que o pessoal geralmente conhece muito bem, que é a bronquiolite. Quem tem criança pequena morre de medo do filho ter bronquiolite quando é pequenininho. É a doença do terror, né? Super, você fica super preocupado, não é? Então acontece isso. Então a gente tem nesse extremo. Mas o que a gente hoje já descobriu é que ela é super importante, o vírus respiratório ele é super importante também, principalmente depois de 50, 60 anos de idade. A partir daí, por conta justamente desse processo de imunossenescência que a gente chama, que é o envelhecimento do sistema imunológico, a gente começa a ver muito caso de hospitalização, de internação. A gente tem muitos dados nos Estados Unidos que a quantidade de óbitos, por exemplo, ela é muito maior nessa faixa etária mais avançada, por doença respiratória grave, do que mesmo por complicação de bronquiolite na fase inicial da vida. Nos bebês. Nos bebês. Então, ela é super importante, apesar dela... E a gente vê aqui no Brasil, a gente tem alguns locais que a gente consegue ver, alguns painéis que a gente monitora, de laboratórios, inclusive privados, a gente consegue ver o comportamento dos vírus respiratórios, o vírus respiratório é mais um deles, então ele acompanha como a influenza, Covid, A gente tem essa sazonalidade no Brasil, mas ele acaba acontecendo durante todo o período, durante todo o ano, mas com uns períodos de pico, Sim. E é isso, ele acaba muitas vezes sendo até mais frequente do que o próprio vírus da influenza. Então, agora que a gente tem vacina, a gente realmente tem uma arma super poderosa aí para reduzir o impacto do vírus respiratório, principalmente em relação à hospitalização e à morte, Infelizmente, a gente vê. Agora, herpes, você quer continuar no vírus? Não, pode falar da herpes, por favor. Posso pular para o outro? Não, beleza. O herpes zoster, ainda bem que hoje a gente tem vacina. Eu acho que todo mundo que trabalha na área de saúde, assim, é uma doença super angustiante, assim, muito terrível, na verdade. Porque o herpes zoster, o que ele é? Ele é a reativação do vírus da varicela zoster, que é aquele vírus que causa catapora quando a gente é menor, geralmente. E não adianta, muita gente fala, mas eu não tive catapora, então não fui exposto ao vírus. A gente sabe que não é verdade. A gente sabe que 98% das pessoas foram expostas, sim, ao vírus varicela zoster, tiveram em algum grau de infecção, mas pode ser que não tenha desenvolvido, é verdade. A pessoa às vezes fala isso porque ela não teve sinal, sintoma, Sim. não teve doença, não teve a catapora, que é a varicela. E o que acontece ele não vai embora, ele fica ali, principalmente em células nervosas, sensoriais, e ele fica ali quietinho, ao longo dos anos. Não é que ele está quietinho, na verdade ele está tentando fazer infecção, mas nosso sistema imunológico o tempo inteiro não deixa. Ele fica em cima e não deixa causar infecção. Mas justamente por esse fenômeno que eu te falei, que é do envelhecimento do sistema imunológico, ele passa a ser menos efetivo, ele já não consegue muitas vezes segurar a progressão da infecção. E aí ele vem. Só que ao invés de fazer aquele quadro inicial, que era um quadro basicamente dermatológico, esse quadro de catapora, ele faz um quadro que é um quadro neurológico com sintoma dermatológico também. Ele vem pelo nervo sensorial, geralmente, e aí ele pega uma parte da pele, que a gente chama de dermátomo, que é uma faixa de pele que ela é inervada pelo mesmo ramo nervoso. Ele vem para aquele ramo nervoso e ele espalha. E aí ele chega na pele e ele causa uma irritação, uma coceira muito forte, e ele faz as bolhas, umas bolhas também com a base eritematosa, a base vermelha. Então ele vem muito mais grave do que se viesse na infância. Ele vem grave, porque ele faz uma infecção nos nervos também. E essa infecção, ela causa uma dor que a gente chama de dor neuropática, uma dor intensa. É o pior tipo de dor que a gente tem, um dos piores tipos de dor que a gente tem é a dor neuropática. E ela faz... Muita gente conhece o herpes zoster como cobreiro, muito comumente chamado de cobreiro. E a gente sempre viu em pessoas que tinham algum problema no sistema imunológico, às vezes mais novo, tinha alguma doença reumatológica, ou fazia o tratamento de câncer, ou um transplante, que acabava tendo uma imunossupressão, um grau de imunossupressão. Mas o que a gente sabe hoje é que ele também é extremamente comum acima de 50 anos de idade. Entendi. Acima de 50 anos de idade, ele dispara. Quando a gente olha o gráfico de incidência nos países, é quando o herpes zoster dispara mesmo, sabe? E o problema do herpes zoster é que, além desse quadro, que é muito debilitante, demorar meses, demora semanas a meses,
ele ainda pode progredir, chega a progredir em 30% dos casos, dependendo da faixa etária, para um quadro que a gente chama de neuralgia pós-herpética. O que significa isso? Aquela infecção, ela acaba se debelando, ela finaliza, mas aquele processo inflamatório do nervo que foi afetado, que todo aquele ramo neural que foi afetado, ele continua a acontecer, gerando dor. E as pessoas ficam anos, às vezes fica a vida toda, com esse quadro de neuralgia pós-herpética. Então, você vê muito comum em pessoas, né, com idade mais avançada, que são autônomos, fazem tudo, que, sabe, super, uma vida ativa e tal, e de repente acontece um quadro de herpes, por exemplo, herpes zoster, e isso compromete, a pessoa já não consegue mais... De cama, né? Fica acamado, às vezes consegue uma mobilidade muito reduzida, aí compromete a qualidade de vida. Aí você já viu, aí, que é uma coisa que as doenças infecciosas fazem com muita frequência. Acabam piorando a situação, né, da condição, de outras condições, diabetes, hipertensão, qualquer outra coisa. Sim. Né, elas descompensam muitas vezes por conta de infecção, né? Essas condições muitas vezes facilitam a entrada de infecção, então uma coisa ajuda a outra, né? Com vírus respiratório a gente também vê, com as infecções respiratórias a gente vê, né? Então essa realmente é algo, e que bom, hoje a gente tem vacina, mais uma coisa que a gente tem vacina hoje, né, para herpes zoster também. Então é algo que está aí agora nas nossas mãos, né? É o que eu ia aproveitar como gancho, inclusive. O senhor falou da vacina para vírus sincicial respiratório e também para herpes zoster. Ou seja, adulto também toma vacina. Por que isso é quase que uma novidade para os adultos, doutor? Eu acho que, assim, acho que tem várias razões, né? Mas, primeiro, isso é um erro de conceito total, né? Acho que é a primeira coisa, só para ficar claro para todo mundo. Esse conceito de que quem tem que vacinar é criança, né? Adulto não vacina, né? Isso é um erro de conceito. Isso não é verdade. Acabei de contar aqui justamente as condições todas, envelhecimento do sistema imunológico, a presença de várias comorbidades, né? Várias situações, condições clínicas que facilitam você pegar a infecção e facilitam você piorar ou desenvolver quadros graves com infecção, né, como falei aqui. Então, assim, é uma série de situações, né? A gente tem, os idosos geralmente estão tomando medicações para várias doenças, muitas vezes já tem comprometimentos de órgãos já, né, por várias outras questões. Então, assim, acaba que as pessoas com idade mais avançada estão mais suscetíveis a desenvolver essas infecções. Mas, assim, porque é tudo isso que a gente tem discutido aqui hoje, né? Mas mesmo assim, muitos ainda ficam com aquela ideia, para tal vacina eu já me imunizei lá na infância, né? O que muitas das vezes essa imunidade ela não vai permanecer. É importante estar muito, né, ligado nisso, né? A imunidade, por exemplo, para a coqueluche, ela não se mantém, mesmo tanto com a doença, tendo a doença, quanto tomando vacina. Ela não se mantém durante muitos anos. É necessário fazer reforço, né? O próprio VSR também. A infecção natural, ela não garante. Você ter tido infecção por VSR na vida, igual a influenza, não vai garantir que você vai ter outra. Não quer dizer o normal como a influenza é você ter várias infecções com VSR na vida, que hoje a gente não faz diagnóstico, já nem sabe disso, mas a gente tem várias infecções por VSR ao longo da nossa vida, né? Então tem esse aspecto dessa crença, né, limitante aí de achar que é só criança que precisa vacinar. Nós temos hoje também, infelizmente, esse fenômeno que a gente chama de hesitação vacinal, né? Porque que a gente tem que se olhar nele, a gente tem que enxergar o quanto a gente é hesitante, né? A gente costuma ter algum componente de hesitação vacinal, porque é assim, né? Essa coisa da hesitação vacinal significa o quê, concretamente? É assim, de um lado, você tem aquela pessoa que é totalmente aderente à vacina, 100%, que você vai falar, olha, tá faltando isso para você completar seu cartão de vacina. Beleza, vou fazer agora, tranquilo. E você tem a outra que é totalmente anti-vax, é outro polo, né? Aquela anti-vacina que tá cheia de fake news na cabeça, que não acredita que... Então você tem os dois polos. Mas hoje, o que é mais comum você ter? Por todos os fenômenos que a gente teve, pela questão das redes sociais, pela questão dos grupos que a gente tem de grupos de mensagem, a gente foi tendo as pessoas num espectro assim, muitos inclusive até acreditam sim nas vacinas e quanto elas são importantes, mas muitas vezes na hora de fazer a vacina, fala, joga para amanhã, vou fazer agora. Quanta resistência, né? Essa hesitação a gente vê muito, é muito comum acontecer. Alguns recebem notícias falsas, né, em grupos, falando que tal vacina faz tal coisa, aí fica com medo, fala, não, deixa eu ver se isso não vai ser, realmente não é fake news para depois tomar essa decisão. Então, assim, uma coisa que é muito importante é a gente hoje estar muito atento a essa questão de fake news, né, a essas informações falsas que chegam. A gente precisa questionar mesmo, né? E você tem que ter a referência. Você precisa de um profissional de saúde para poder ir lá tirar suas dúvidas. Você tem que
ter acesso à evidência científica. O que vai elucidar essa questão é a evidência científica. Então, se tiver qualquer dúvida, não adianta, às vezes, muito procurar em Google, porque você vai ver 1000 coisas ali, né, ou em qualquer buscador. É importante realmente procurar aquelas pessoas, né, que são as referências, são os profissionais de saúde, né, avaliar realmente com eles, tirar suas dúvidas, se você tiver medo de vacina ou insegurança, tirar essas dúvidas, né, e para poder realmente avançar e seguir em frente, né. E quando que a gente sabe, doutor, quando precisa tomar vacina? Adulto? Onde a gente busca essas informações? Então, a gente tem 2 calendários, sim, a gente tem calendários de vacinação, inclusive 2 principais e outros de sociedades médicas, de outras sociedades médicas. Mas no Brasil, a gente tem o calendário do próprio Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde, tá, que está no próprio site do Ministério da Saúde. Você consegue ver para diferentes faixas etárias, inclusive, quais são as vacinas que são necessárias para cada idade, quantidade de doses, reforços. Lá tem uma série de pontos também para você prestar atenção, então é bem legal. Tem para várias idades, é muito fácil no próprio site do Ministério da Saúde, do Programa Nacional de Imunizações. Você tem também vacinas, porque aí lá estão só as vacinas que estão disponíveis no SUS. Sim. E você tem as vacinas também, o calendário da Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIM, né, que é um calendário que todo mundo segue, que realmente é o que guia, vamos dizer assim, é o principal, e que também está no site da Sociedade Brasileira de Imunizações. Lá você consegue ver para criança, para adolescente, para adulto. Você tem os calendários todos lá. E aí é interessante porque lá você também tem as vacinas que estão disponíveis só no setor privado, né, não só as do público. Então, mas lá aponta direitinho quais estão no público e quais estão no privado. Também é bem completo, é muito interessante. Tem, aliás, nesse site tem uma série de publicações, né? E a gente também acaba tendo calendários de sociedade, Sociedade Brasileira de Pediatria e as cardio, pneumo, a gente acaba tendo algumas, se não calendário, recomendações, né? Então, que também podem ser seguidos, né? Então, vale a pena conferir. Ou seja, não é só criança que atualiza a carteirinha de vacina, Por né, favor, doutor? Não, de jeito nenhum. Doutor Marcelo, gostaria de agradecer muito a presença e o bate-papo, com certeza muito relevante aqui para nossa audiência e para muita gente que, como a gente falou aqui no começo, é um tabu vacina para adultos, agora já sabem que podem aí se informar, podem ir atrás de procurar se estão com a carteirinha em dia, se está tudo certo. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço pela oportunidade. Bom, hoje nós aprendemos que envelhecer pode e deve ser saudável. Esse videocast é uma produção do Estadão Blue Studio com patrocínio da GSK. Eu agradeço a sua audiência e até o próximo episódio.